Amém? Paz, meus amados. Amém. Domingo passado foi o encerramento do cursilho. Que semana, que final de semana lindo, né? Para quem estava lá trabalhando, para quem estava fazendo. Foi lindo. Amém? Eu me chamo pastora Nete, né? Para quem não me conhece, sou uma das pastoras aqui da nossa igreja, pastora auxiliar. Amém? Nosso pastor Valdemar, a pastora Priscila estão tirando esses dias de recesso, merecido, né? E eu acredito que domingo, logo no início de agosto, está aqui, não é isso, Claudinha? Em nome de Jesus. Eu sei que a gente já fica com saudade, porém, eles estão descansando, eles merecem, né? Que cansa um pouco, mas é tudo feito com carinho, com amor. E para mim é um carinho, é uma honra estar aqui, trazendo a mensagem aqui nessa igreja tão amada, a igreja que eu amo, minha igreja que sempre me ajudou, e sou muito feliz em estar aqui. Amém? Eu vou falando do cursilho, né? Então muita gente trabalhou nesse cursilho, foi um cursilho abençoado. Nós estamos aqui com a cursilista ali, a filha de Marcinha, e de PH, tem Cássia, eu não sei se tem mais alguém que fez, mas amém. Olha, tá ali a princesa. Amém. No final, você recebe o presente. Mas foi realmente um final de semana de cura, de libertação. Para quem não fez, fique aí com a vontade, que com certeza no próximo você vai fazer. É um momento lindo entre você e Deus. A nossa igreja já realiza esse movimento faz um tempo e realmente tem sido uma bênção na vida de cada um aqui. Muitos frutos aqui do cursilho. Meus amados irmãos, nós vamos falar, se parasse agora, com certeza, eu recebi a mensagem. Quem recebeu? Que louvor abençoado, viu, meu querido? Você esteve aqui conosco, não foi numa vigília, não foi? E assim, a gente sempre falou, Davi e o Golias, porque a voz, né, linda, assim, pequena, mas você vê a força e o que Deus tanto tem usado ele. Então, sinta em casa, que o Senhor te abençoe, viu? Continue sempre você e o louvor, né? O nosso louvor da nossa igreja, vindo aí, lindo, lindo, maravilhoso, que Deus abençoe esse louvor, para a honra e glória de Deus. Olha, o tema que eu trouxe para falar um pouco com vocês e comigo foi o tema apropriado ao cursilho. Nós tivemos esse cursilho, então eu pensei o que falar. Então, vamos trazer a colheita da fé. O tema da mensagem de hoje é a colheita da fé. E a palavra de Deus ensina que aquilo que semearmos também colheremos, não é isso? Então, assim, é um tema muito apropriado àquilo que você planta, que você vai colher. Então, vamos lá, nós vamos trabalhar um pouco. Gostaria que vocês, se possível, abrissem suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 até o 10. No livro de Gálatas, fica juntinho do Efésios, já no finalzinho. Livro de Gálatas, no capítulo 6, o 7 até o versículo 10. Eu vou fazer como o pastor Valdemar. Amém ou misericórdia? Amém. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, fala assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos repetir todos juntos o versículo 9. E não nos cansemos de fazer, porque a seu tempo. Amém. Meus amados irmãos, o que é uma colheita? Aqui, né, fala que
Colheita é alto, eu anotei aqui, é alto o efeito de colher produtos agrícolas, colher os produtos da terra. Então, sempre é festa, né? Não sei quem aqui é do interior, quem aqui nasceu no interior. Eu nasci no interior, lá é Afogado da Engazeira. Então, no sítio, minha avó morava no sítio, e sempre que a gente ia fazer essa colheita era festa. Por quê? Festa, porque você ficava esperando ali, né? Quando chovia, aquela chuvinha gostosa, você vai se animando, aí você fica ali doida para colher ali, aí vem aquele feijão, né? Aí minha avó dizia assim, o feijão de corda, porque o de arranca demora, eram esses nomes assim do interior, então demora a dar, o milho, cada um, ela já sabia o tempo exato de cada produto. E aquela festa, né? Eu lembro que tudo ficava mais gostoso, o feijão com aquele gostinho, a macaxeira, o milho, né? Era aquela festa, vamos assar. Nossa, como era lindo, o campo bem molhado. E geralmente quem conhece interior, quem já trabalhou no campo, sabe que aquele pessoal que trabalha, né, agricultores, eles, tanto aqueles que estão ali, que têm fazendas, os que estão trabalhando também, eles ficam muito felizes em estar ali, aquela chuva, em trabalhar, porque eles sabem que o fruto é garantido. E eu lembro que antes não tinha aquele negócio de hoje, que é moderno, não tinha aquele negócio de você ter hoje, que é trator, é tudo moderno, né? Antes era o boi puxando um negócio assim, o arado, né? Então arava um negócio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então ali ficava bem, a terra bem fofinha, e plantava. E também minha avó plantava muito arroz, lá molhava muito ali. Então o arroz, eles colhiam assim, juntava aqueles feixes, né? Colocava aqui e saía, né? Às vezes, onde ele passava, fazia um caminho, porque ele saía caindo. E muitos, tá vendo? Tem um ali, PH. Então muitos, eles não tinha nem aquele, né, de passar o arroz, era no pilão. Eu ainda vi pequenininha, né, minha avó fazendo isso. Depois compraram um negócio que colocava assim, e o arroz e saía aquela zoada, ligava o motor e o arroz saía limpinho, bonito, gostoso. E era uma festa, minha gente, era uma festa. Tudo gostoso, você tirar ali e colher no seu tempo. E a gente se divertia. E a gente se alimentava bem. Mas, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo não está falando dessa colheita. Ele está se referindo não a plantações, ele está falando de outra colheita, de outro plantio. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala, ele nos convida a refletir sobre nossas ações e atos, né? O que você está plantando? Como é seu plantio? Então, como você vai plantar a palavra de Deus? Qual o campo que você vai jogar a semente? E para isso, meus amados irmãos, nós precisamos de vivermos de acordo com a palavra de Deus e ter a semente certa. Qual a sua semente que você vai plantar? Eu vou antecipar aqui um pouquinho. Aqui eu anotei que realmente, né, tem coisas que a gente precisa ter no nosso coração, que é a boa semente, que é o perdão, a gratidão, o amor, a honra, o respeito. Onde você está plantando? O que você está plantando? O campo é grande, então nós precisamos plantar, nós precisamos preparar o terreno para levar a boa semente. E será que eu e você estamos com essa semente? Será que nós estamos preparando o campo para levar essa boa semente? O que você tem feito com a semente que o Senhor tem colocado no seu coração? Pois nós temos que levar essa boa semente e ter esse campo. O campo existe. O campo existe. Está faltando a gente colocar essa semente
e deixar ela nascer e você colher no tempo certo. Meus amados irmãos, eu anotei aqui uns pontos aqui, mas eu quero contar uma história para vocês de um filme que eu assisti. Eu estava arrumando a casa e terminou o jornal, e eu não sou muito dessas televisão, então, mas aí estava passando Sessão da Tarde e eu assisti esse filme. E que filme lindo, eu chorei no final. Ele conta a história de não sei quem já assistiu, eu coloquei até o tema aqui, A Colheita Santa. Ele é um corretor de imóvel, mas ele é ordenado a pastor da igreja episcopal anglicana. Quem conhece o filme? Ele é muito lindo, esse filme, né? E ele é ordenado a pastor, né, pela igreja nos Estados Unidos. E ele foi designado, né, que chama para ir para um interior pequeno, digamos o interior aqui de Pernambuco, uma cidade pequenininha, pouquíssima gente, como digamos Sairé. E quando chega nessa igreja, ele pega a igreja, é uma igreja grande, muito bonita, assim, cheia de bancos, parecia a igreja da Trindade, né, da episcopal. Então, com aqueles bancos de madeiras, muitas coisas bonitas, e cara, porque tinha pianos ali, tinha tudo, né, o material da ceia, tudo material que valia. Então, a igreja estava com um débito muito grande. E esse pastor foi ele, a esposa dele e o filho. E o bispo foi, né, e contou. Então, ele sabia que a igreja tinha que ser vendida, porque a igreja tinha esse débito para ser pago. Então, ali na igreja tinha que vender. E a igreja, ela tinha um terreno muito grande. E esse pastor, se a igreja lá tem o quê? Tinha umas 12 pessoas só frequentando o culto. E todos eles idosos. Não tinha um jovem. Só o filhinho dele que tinha levado. Então, pense, a igreja bem grande, com aqueles bancos de madeiras, e 12 pessoas, assim, um canto, tudo idoso, que não tem muito, assim, você acha que não tem mais, assim, o que dá, cansados, né? E aquele pastor, ele encarou, e ele ali meditou com o Senhor. O que fazer, para onde começar, por onde ir e o que fazer com aquela igreja. E ainda mais, tinha gente ali que não estava gostando dele, porque sabia, o bispo foi e disse que a igreja tinha que ser vendida para pagar esse débito que estava muito alto. E não tinha membro, não tinha faturamento, não tinha o que fazer. E eu lembrei da nossa igreja, muitas vezes o pastor Valdemar faz tantas reuniões pedindo apelo, e ali me mexeu muito. Há 2 meses, ou foi 3 meses, nosso pastor fez uma reunião aqui, fez um apelo tão bonito, né? Para quem for da nossa igreja, vestir a camisa, e vamos batalhar juntos, não vamos desanimar. E com certeza, eu creio que Deus tem mostrado, Deus tem caminhado conosco, e a nossa igreja tem se levantado a cada dia, para a honra e glória de Deus. E aquele pastor, ele continuou ali e fazer o quê? Então, ainda tinha um que ele foi de cara um pouco chato com o pastor, e o pastor deixou ele de lado, um pouquinho assim, não deu importância para ele, e aquele senhor era o que mais tinha inteligência, ou poderia ajudar em algumas coisas, porque ele tinha algumas coisas, carro, outra coisa lá. Então, resolveram continuar lá, e para completar, a igreja recebe um grupo de refugiados. E grande, e mais jovem, adolescente, crianças e jovens. Pense. E o pastor resolve deixar todo mundo na igreja, e agora como alimentar, e o que fazer com esse povo. E esse povo veio, esse povo era anglicano, conhecia a igreja, não queria deixar a igreja, queria ficar na igreja, e o pastor colocou a mão na cabeça, o que fazer? Vamos arrumar emprego ali para aquele povo ali na redondeza, vamos pedir ajuda, mas não vamos deixar esse povo na mão. E foi luta, foi briga dele com o bispo, foi conversa, brigas que eu digo assim, conversas entre eles, e ele não vou deixar, e o bispo tal. Só que o bispo viu que quem estava agindo era o Senhor Jesus na vida do pastor.
E ele resolve a dar oportunidade. Ele disse assim: dou 6 meses para que você arrume um lugar para esse povo. Nós não vamos vender agora, e que nós precisamos vender, mas vocês vão ter que pagar esse débito da igreja, dividido em tantas parcelas. Foi luta. E o pastor continuou com fé, continuou firme ali trabalhando. E a história continua muito linda, mexeu muito comigo e trouxe uma meditação para o meu coração, e eu acredito para o seu coração. Ele continuou falando, ele continuou evangelizando, ele continuou ajudando aquele grupo. A esposa dele foi dar aulas para as crianças, o filho dele se envolveu e foram pensar numa maneira. E resumindo, o rapaz que foi o líder daquele grupo disse assim: olha, a igreja tem esse terreno aqui, vamos plantar, aqui tudo que planta dá, vamos regaçar nossas mangas, vamos colocar aqui. E aquelas senhorinhas, tudinho ali, pensando: é doido. Eles disseram assim: é doido com o pastor. E ele foi na onda daquele rapaz e disse: bora animar, bora arregaçar as mangas, vamos trabalhar. Resumindo, eles foram para plantar. E como eu disse, a igreja tinha um terreno bem grande, então a solução do problema foi plantar. Vamos plantar, vamos pagar o débito e vamos trabalhar na igreja, e não vamos desfazer da igreja, e não vamos entregar assim de mão beijadas. E o pastor, um homem de Deus, ele buscou a Deus, ele separava, ele buscava a opinião de Deus, ele sabia que Deus estava com ele, com a família dele. Muitos momentos a esposa dele questionava, disse que não estava aceitando, porque eles estavam ali, já tinham gastado tudo, o cartão de crédito não passava mais. Resumindo, plantaram, tiveram ajuda lá na mão. Esse senhor que não gostava muito deles arrumou lá um negócio lá que puxava na mão e aguava as plantas, aguava lá o material, o milho, a soja. Então deu, começou a dar. Mas não tinha chuva, tinha que ser na mão. De repente veio uma tempestade e acabou com tudo. E eles perderam aquele pouco que tinham plantado, tinham investido. Veio a chuva, que não tinha chuva, mas veio uma chuva demais e derrubou tudo, ficou o campo seco. E agora, o que vamos fazer? Aí vem aqui no versículo 9, que fala o quê? Não desanimar. Não devemos perder nossa fé, não devemos nos desanimar nunca, não deixemos nossas forças ficar fracas. Então foi ali que eles ficaram mais fortes, foi ali que eles uniram todas as forças. Eles começaram a divulgar, aqueles jovens, todo mundo vestiu a camisa, aquelas senhoras começaram a trabalhar, começaram a sair, começaram a pedir, e fazendeiros, veio gente de todos os lados ajudar eles. Plantaram de novo, novamente. Pessoas que nunca ofereceu ajuda e vieram. E ali foi levantado um plantio muito lindo. A igreja, que só tinha 12 pessoas, ficou lotada. E eles pagaram todos os débitos. E essas pessoas que vieram, recuperou e ficaram ali. Essa história me mostrou muito que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e levar a semente. Meus amados irmãos, precisamos sair da nossa zona de conforto e levar a boa semente. Você tem que esperar o tempo certo para quando você plantar, para não arrancar, mas antes você tem que plantar. E eu vejo nas igrejas muitos ministérios de vitrine. Ministério tal está crescendo mais do que o tal. Ministério tal é melhor do que o tal. Tira fotos, muitas vezes não para mostrar que aquilo tem mudado a vida de pessoas, mas para exibir algo que não é real. É um ministério vazio, é um ministério que quando chega o sufoco, a semente morre.
Nós precisamos nos animar a plantar e acolher a boa semente. Você não precisa ficar de vitrine, você não precisa ficar aqui mostrando que você é alguma coisa sem ser. Nós precisamos ajudar um ao outro. Vê o que ele diz nesse versículo, principalmente ao da família da fé. Então, nós precisamos saber o que está se passando no coração de cada um. O que é que você está precisando? Lá mostrava que quando as igrejas se reuniam, igreja primitiva, eles cresciam em números e em vida também, porque eles vendiam todas as suas propriedades, todos os seus bens e ajudavam um ao outro. Isso quer dizer o quê, pastora? Eu vou trabalhar e vou dar o meu todinho? Não, minha gente, não é isso não. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados enquanto o nosso irmão está precisando. Nós não podemos ficar de braços cruzados enquanto tem tantas vidas. Olha o terreno da nossa igreja como é grande. Veja os prédios. Veja como o campo é grande. Nós precisamos arregaçar as mangas e unir os ministérios. Ao invés de... o ministério tal é melhor. Porque eu só... Não, a igreja é pequena. Se todos... Aquele filme assim me tocou bastante. Se todos pensassem assim, não, o ministério está precisando aqui nas peregrinas, não, está precisando família da aliança, não, está precisando ministério cursilista. Então, vamos unir nossas forças e nossos recursos. Não tem, mas você tem a palavra de Deus no teu coração. Você não tem financeiro para dar, mas você tem o braço, você tem a boca para falar. Você pode marcar um chá na sua casa, você pode marcar uma reunião, um café, e você pode ali fazer um encontro de evangelização, chamar aquelas pessoas que precisam ouvir de Deus, aquelas pessoas que precisam falar de Deus, precisam saber que existe uma igreja aqui em Candeias, que precisa, que está falando o verdadeiro amor, que vive o que prega. Então, como vão saber se não está indo? Nós precisamos plantar. Você já pega ali, tão fácil você chegar ali, nesses prédios. Mora ali. Eu tenho uma amiga que mora ali. Aí você muitas vezes passa, você não dá um bom dia, você não dá uma boa tarde, você não fala com ninguém. Eu morava num prédio que a síndica disse assim, existe, bom dia, Deus te abençoe. Eu falei, vocês são cristãos? Sim. Aí ela disse, nossa, morava um pastor aqui que ele descia, subia, ele não dava um bom dia para ninguém. Ninguém sabia onde era a igreja dele. Ninguém sabia que ele era cristão. Ninguém. Então, nós precisamos fazer isso. Falar de Deus, aproveitar que tem muitas vidas precisando e colocar essa semente. Agora, não se precipite em arrancar a semente, porque muitas vezes você planta e quer já colher. E quando você não consegue colher, aí vem aquela tristeza porque você... eu falei de Deus, eu já estou cansado de falar de Deus, aquela pessoa não muda, aquela pessoa não quer nada com a vida. Meus amados, vamos dar tempo ao tempo que Deus quer. Eu lembro que quando eu falei mais de 6 anos evangelizando ao meu marido, e ele aceitou Jesus. Então, se eu tivesse, desanimei ali total, fui falar de Deus, ele não quis ouvir, ele zombava do evangelho, ele chutava o balde, não queria. Se eu tivesse parado ali, não tivesse colocado a semente, não tivesse cuidado com a semente, não tivesse olhado, ela está florindo, ela não está, ela vai dar. A semente muitas vezes precisa ali do seu tempinho, do seu cuidado, do seu mover, de limpeza. Muitas vezes acontece conosco, eu estou me colocando no meio. Primeiro erro da pessoa, você já fica de cara feia. Você já desiste. Você não espera a semente dar os frutos. Então, se você tem fé, você entregou a Deus, então não arranque a semente antes do tempo. Espere,
Ah, mas minha filha está me dando muito trabalho. Ah, pastora, você não conhece não. Ah, meu marido, ele não quer nada com a vida. Ele só vive nas farras. Ah, minha sogra é difícil. Ah, meu patrão, só você vendo. Ah, aquele colega de trabalho, só você vendo. Não tem jeito. E vamos passando o tempo e não. Vamos vender igual aquela igreja. Vender ali, ia perder de a igreja ficar lotada, ia deixar de acolher aquele povo que veio ali com tanto gás, vieram outros e outros e outros e aceitaram a Jesus Cristo. Então não podemos ficar de braços cruzados ou viver de aparência. Vamos regaçar nossas mangas e vamos trabalhar. Nossa igreja aqui é pequena, nós precisamos realmente que todos juntos, para que possamos plantar essa boa semente, em nome de Jesus. Então, o que precisamos aqui? Eu vou ler aqui para vocês. Como Cristo quer você no mundo? Evangelizando, semeando a palavra de Deus, em João 15:16. Segundo ponto, como semear o Evangelho? Em primeiro lugar, pelo testemunho de sua vida. O testemunho de sua vida é onde você vai plantar essa semente. Ele está em 1 João 1:3. Em segundo lugar, a fé. Você não pode deixar vacilar a sua fé. Você tem que animar, você tem que colocar a sua fé em ação. Em Hebreus 11:6, ele fala da nossa fé. Então, temos que seguir firme com essa fé, que Deus é quem está à frente. É Deus que vai estar lhe dando a boa semente. É o Espírito Santo que está com você 24 horas. Ele não lhe deixa, é Ele que está com você. É Ele que vai te dar saúde. É Ele que está te dando a paz. Ele que está te mandando, não te mandei, vai. Ele prepara o restante. Ele não deixa, ele nunca viu um justo mendigar o pão. Então, Deus é quem prepara. Então, se você tem alguém na tua casa, na tua família, na empresa, no trabalho, e você não tem como chegar lá, pense nisso. Vá com o seu testemunho. Vá com o seu testemunho. Não vá com suas forças. Não vá achando que você pode mudar. Não vá achando que eu vou fazer porque pastor Valdemar vai saber, pastora Priscila vai saber, eles vão me colocar lá na frente, vão me dar um cargo. Não. Vá porque você vai falar desse Deus. E através da tua vida, do teu testemunho, essas pessoas vão se achegar e vão vir para a igreja. Amém? Que possamos dar nossa boa semente e, no seu tempo, possamos arrancar aquilo que o Senhor mandar que você tire dali, mas que você venha com aquela certeza que foi Deus que te colocou com essa semente. Em nome de Jesus. O campo é grande. Eu estava pensando, a missionária Graça, né, ela está com o Ministério de Missões, e ela estava conversando comigo essa semana. Ela estava dizendo, pastora Nete, eu não sei nem para onde começar, só tem 2 pessoas comigo. Eu disse, vamos começar, Graça. Vamos começar. Vamos fazer folheto, vamos sair nesses prédios, vamos sair na rua, no sinal, vamos falar de Deus. O campo é grande, não vamos desanimar. Vamos falar na igreja. Nós estamos precisando aqui organizar o bazar. Precisamos de mulheres. Então, assim, como aquele filme mostrou a união, aqueles membros ali unidos, de mão dadas, e a igreja cresceu, não foi vendida. Então, vamos unir aqui, minha gente. Não vamos deixar a nossa fé esmorecer. Anime-se. Maior que está com você do que o que está no mundo. A palavra de Deus diz que tudo você pode naquele que te fortalece. Está difícil, tá? Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou trabalhar, eu vou falar de Deus, eu vou estar ali nos cultos, eu vou estar nas quarta-feiras, eu vou estar ali na igreja, para a honra e glória de Deus. Eu vou trabalhar para ganhar vidas.
Eu não vou trabalhar para ganhar ministérios, eu vou trabalhar para ganhar vidas. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe e que você possa colher uma semente abundante em nome de Jesus. E que você possa sair por aí plantando aquilo que Ele colocar no teu coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. O louvor vai cantar um louvor agora e nós vamos para